Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, diretamente do ILAB Segurança 2025, aqui no Centro de Convenções Brasil 21, em que Brasília, além de capital, né, do nosso querido Brasil, se torna nesses dias também capital da segurança pública. Afinal, o Concesp reuniu aqui a nata da segurança pública, os principais agentes, atores e gestores da segurança pública. Temos aqui a representação do Conselho Nacional, obviamente, do secretário de Segurança, dos comandantes gerais das polícias militares, dos corpos de bombeiro, polícia penal. Temos o pessoal das câmaras temáticas de inteligência, os nossos colegas das guardas municipais, e eu tenho a honra de receber aqui o nosso querido amigo Reinaldo, que está representando aqui o Conselho Nacional das Guardas Municipais. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de participar do evento, né, a convite do Concesp, e estar aqui representando o nosso presidente, o eterno comandante Braga, em nome do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Estou à disposição. Comandante Braga, um grande amigo, tivemos a oportunidade de entrevistá-lo no COP, devotado à causa Azul Marinho, não é isso? Sim, comandante Braga. Devotado à causa Azul Marinho, sempre com a representatividade, e é importante tê-los aqui, nossos colegas guardas municipais, que ombreiam na segurança pública, e o Concesp, atento a essa questão, convidou os colegas para que estarem aqui. O comandante Braga não pôde estar, mas o Reinaldo, que é diretor, né, do Conselho, está aqui e vai poder falar de algumas questões que estão sendo discutidas aqui nas plenárias sobre as guardas municipais, né, Reinaldo? É isso aí. É importante lembrar, coronel, que o Conselho Nacional das Guardas é o órgão previsto na nossa lei, no Estatuto Geral das Guardas, que é a lei orgânica das guardas municipais. Então, o artigo 20 foi muito bom esse avanço, né? Trouxe a previsão legal do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Então, hoje as guardas municipais têm cadeira no Conselho Nacional de Segurança Pública. Inclusive, apoiamos a proposta aqui do Concesp para que esse conselho seja mais ativo e que de fato funcione. E as guardas estão previstas lá no Conselho Nacional de Segurança Pública, uma cadeira específica do Conselho Nacional das Guardas. Então, hoje a gente fica muito contente de estar participando e de trocar experiências, né, com os nossos amigos policiais das mais diversas áreas de atuação, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Federal. Eu acredito que estamos caminhando para o caminho certo, direção certa, aliás. Reinaldo, num país violento como o Brasil, graças a Deus, os índices criminais têm se reduzido ano a ano, e isso é muito bom, mas a gente tem uma guerra lá fora, e o bandido, o nosso inimigo é um só. E isso conclama a união entre todos os agentes de segurança, independente da questão federal, estadual ou municipal. E é isso que o Concesp, através do ILAB e dos diversos encontros, como a LAAD, o COP, a Mostra BID, o ILAB, que agora começa a ganhar projeção como um primeiro, mas de vários, a gente vai ter o ILAB no próximo ano, com certeza. E são esses encontros, a gente sempre tem a participação dos nossos colegas das guardas municipais. Já tive a oportunidade de entrevistar vários colegas, tenho muitos amigos nas guardas municipais. A gente acompanha, até como estudioso da matéria e como um canal que se preocupa com a segurança pública. Temos muitos seguidores, Azul Marinho. Eu sempre tenho dito que eu cresci vendo um GCM de São Paulo, que é meu tio Moisés, como um policial. Desde moleque, quando ia a São Paulo, ele me levava à base da GCM e eu via as histórias dele, e ele um policial muito combativo, e sempre via ele como um policial. Acompanhei, a gente sabe que a GCM de São Paulo é uma referência, é uma grande polícia, com unidade tática, e sempre esteve muito à frente do seu tempo. Então, e aí por aí vai o meu respeito aos colegas das guardas municipais, e a gente não pode ter nenhuma visão discriminatória em relação a isso. Então, todo o avanço para a categoria de profissional, ela tem que ser
bem vista, porque nós, policiais militares, policiais civis, policiais federais, todos querem segurança jurídica. E quando a gente fala a respeito das guardas municipais, o que se busca não é só a questão salarial, não pode ser só uma questão de nomenclatura, de posicionamento na Constituição, ou seja, onde for. O que eu acho que se tem que buscar, e aí nesse aspecto nós não podemos deixar, não podemos não apoiar, que é a busca de segurança jurídica e de Perfeito. proteção para esses profissionais que deixam as suas casas para proteger a sociedade. E eu sempre tenho falado uma coisa que me causa muita estranheza, meu amigo Reinaldo, que é o fato de enxergar num estado violento como o Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário de Estado, a Secretaria do Estado, né, do Rio de Janeiro, e perceber que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro não pode usar uma arma de fogo, quiçá um revólver. Ou seja, você imagina um guarda municipal no Rio de Janeiro trabalhando no Maracanã, que você quer um lugarzinho para... E olha que eu sou flamenguista, para reunir gente boa, como ali no Maracanã, e você põe lá um guarda municipal com cacetete para proteger a sociedade. Então, assim, aí você, por outro lado, você tem guarda municipal com fuzil. Então, são diversas realidades que não condiz com a situação fática do Brasil. Então, como é que a gente pode não se unir a essa força azul marinho tentando buscar melhores qualidades? Não tem como. Exatamente, coronel. A gente vem, inclusive o Rio de Janeiro, o senhor falou aqui, o Rio de Janeiro a gente está numa briga danada com o Rio de Janeiro, porque a gente sempre achou uma aberração a lei municipal lá que tratava de material bélico. Para gente que é do mundo do direito, é inconcebível você ter uma lei municipal que trata de material bélico. Não é competência Exato. da Câmara Municipal tratar de material bélico. O que trata de material bélico é o Estatuto de Armamento. Ponto e acabou. Exato. E o Estatuto de Armamento já garantiu esse direito de trabalhar com arma de fogo às guardas municipais. E o Rio de Janeiro, até hoje, nessa briga, né, incansável para que os guardas municipais possam trabalhar armados. Ora, eu tem uma audiência pública que teve no Rio de Janeiro, eu falei, ele não tem que pedir autorização para a Câmara Municipal, ele tem que cumprir a Lei 10.826 e ponto. Se ele cumprir a Lei 10.826 e os seus decretos, ele vai armar toda a Guarda Municipal. Ele vai capacitar, treinar, fazer o acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal e não depende de autorização ou aprovação da Câmara Municipal, porque não é lei municipal, é lei federal. Aí o pessoal falou, Reinaldo, você fala isso assim, chama o prefeito de omisso? Não, politicamente e do ponto de vista de segurança pública, ele foi omisso, sim, está sendo omisso e agora querendo criar cargos de agente temporário dentro da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. É um absurdo. Então a gente tem que unir forças, coronel, com as demais polícias para que a gente organize a base do Sistema Único de Segurança Pública. A gente vem defendendo uma proposta que a gente já entregou para o doutor Sarrubo, que chama-se Segurança Pública Básica, um direito social, onde a gente traz ali basicamente 13 eixos temáticos de políticas públicas que deveriam ser desenvolvidas pelos municípios, sem invadir competência das demais forças policiais, mas política de segurança pública mesmo. Na área de proteção e defesa da mulher, proteção da criança e adolescente, proteção da pessoa idosa, proteção ambiental, policiamento escolar, perturbação do sossego, que você vai ter que alinhar não só a questão da política pública na questão operacional, mas também você desenvolver no âmbito do município legislação que tem a ver com o interesse local e você poder garantir, né, o poder de fiscalização de determinadas áreas e leis municipais para as guardas municipais. E assim você vai atuar na base do Sistema Único de Segurança Pública. E a ideia é o quê? Você liberar as forças estaduais, as forças policiais estaduais para o combate ao crime organizado. Porque senão fica você utilizando a polícia militar ou as polícias militares hoje no país inteiro, que são forças auxiliares do Exército, que tem uma estrutura gigantesca, né, um treinamento gigantesco para atuar naquilo que é básico. Né? Até falei numa audiência pública numa cidade aí, se o município não tem condição de fazer aquilo que é básico, então fecha as portas desse município, esse município não deveria nem existir,
porque pela nossa Constituição Federal, ele é responsável e é competente para atuar em tudo que é de interesse local. Então, o artigo 30, inciso 5º, diz claramente que o município ele tem competência para organizar e prestar serviços públicos de interesse local. Considerando segurança pública e interesse local, assim como o município atua na saúde básica, educação básica, assistência social, habitação, também deveria estar atuando os municípios na segurança pública básica. E aí sim você, né, tira o peso das costas das polícias militares e você tem condição de liberar os policiais militares para o combate ao crime de maior potencial ofensivo. Então, é uma luta árdua, né? Você precisa unir forças para avançar. Reginaldo, essas questões, e aí assim, porque muito se fica, obviamente tem diversas narrativas, a gente tem questões corporativas, né? Toda vez que se debate soluções para a segurança pública, ninguém quer abrir espaço e poder, né? A briga de vaidades. E sobre diversos aspectos. Por exemplo, no caso das polícias militares, às vezes as associações de praças puxam para um lado, a associação de oficiais puxa para o outro. No caso das polícias civis, os delegados, a associação dos delegados querem uma coisa, os agentes querem outra. E aí, no final das contas, né, você percebe que a sociedade, o interesse, o combate, o enfrentamento à criminalidade, ele não é visto de maneira adequada. Por quê? Porque, na verdade, é disputa por egos e vaidades, né? Ninguém quer perder espaço para nada. Então, eu vejo que a gente chegou no estado de coisas no Brasil que a gente precisa ceder e pensar a segurança pública como um todo. E aí, quando eu falo isso, eu sou um coronel, sou da Polícia Militar, mas eu preciso me enxergar como um policial, um servidor da segurança pública, e enxergar de forma macro o problema. Não há como a gente não evoluir nesse sentido. Então, volto a dizer, todas aquelas ações, todas aquelas batalhas de qualquer profissão, de qualquer segmento da segurança pública, que não queira invadir competência, não queira, de certa forma, afrontar o texto legal, mas que queira proteger aquele profissional da segurança pública, trazendo segurança jurídica, trazendo melhoria salarial, trazendo bons equipamentos, trazendo um reconhecimento da sociedade e do Estado para com esse profissional, eu acho que tem que ser abraçado por toda a sociedade. E é esse o caminho que eu acho que nós devemos seguir. E acompanhando nas redes sociais, Reinaldo, vários colegas, né? A gente tem, por exemplo, acho que é lá de São Paulo, o GCM Foca, um grande parceiro, Sim. E outras grandes estruturas de comunicação que as guardas municipais, vocês têm aprendido muito bem a fazer um lobby positivo. A gente tem, vocês sempre estão aqui em Brasília, vocês sempre estão nos principais eventos, e é importante que se faça presença e participe. Doutor Sandro fez menção aqui a respeito das propostas do CONCESP, inclusive nessas propostas, a integração das guardas municipais, inclusive na participação do Conselho Nacional de Segurança Pública, Sim. com participação dos colegas. Então, e é importante também perceber, porque há críticas de todos os lados, né? E eu já vi algumas críticas em relação às guardas municipais, no sentido de descredibilizá-las em relação à preparação, né? Ao treinamento para a segurança pública. E eu acompanho vários colegas, né? Já entrevistei alguns, até, por exemplo, o Ciderley, que tem várias obras publicadas, é um grande instrutor, né? Doutrinador, né? O comandante Braga e vários outros colegas, né? Que a gente acompanha nas redes sociais e que a gente vê com formação no Brasil e fora do Brasil. Então, o caminho não é atacar o colega. O caminho não é achar que o colega quer invadir o seu espaço. Não, vamos todos ter um pensamento conjunto em prol da segurança pública como um todo, em prol da valorização, porque todos querem valorização, todos querem melhoria salarial, todos querem uma atenção adequada do Estado. Então, o tempo que a gente perde criticando o colega do lado, vamos deter, concentrando em buscar melhorias também para nossas instituições, sempre perspectivado
na população que está sofrendo. Porque, no final das contas, né, Reinaldo, quando a gente tira a nossa farda, a gente passa a ser essa população. Exatamente. Quando a gente está trabalhando, são os nossos que estão nas ruas, alvedrio de marginais que podem comprometer, né, a sua integridade física. Exatamente. Eu gostei muito da fala do senhor. A gente tem que focar no macro, tem que focar na segurança pública e sair um pouco, né, dessa questão muito classista, né? A disputa de poder entre os órgãos de segurança pública não deveria existir. Então a gente tem que tratar isso com muito carinho para que a gente consiga avançar. Hoje a gente fala muito das guardas municipais, né? Teve muitos debates aí por conta da nomenclatura, polícia municipal, e aí a gente vê ali algumas pessoas preocupadas. Nossa, mas a guarda municipal vai ser mais uma polícia, porque o STF está dando novas atribuições. Não, o STF não deu novas atribuições, apenas reconheceu aquilo que a gente já faz há mais de 36 anos, desde sempre a gente faz esse trabalho, né, em apoio às polícias militares, em apoio às demais forças de segurança. Então, quando a gente fala de guarda municipal atuando ali como polícia municipal, sendo a polícia municipal, a gente tem que, né, deixar de lado um pouco a questão corporativista, né? Não vai perder espaço, até falo muito, a Guarda Municipal ela não toma o espaço da Polícia Militar, porque se a gente atuar com base na Constituição Federal, que já existe lá, né? Eu falo muito que bens, serviços e instalações, coronel, é quase 100% dentro de um município, é muita coisa que o município tem que fazer dentro desse contexto de bens, serviços e instalações. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar essa questão dentro das nossas forças de segurança, com os nossos agentes, para que a gente, né, deixe um pouco a vaidade de lado e a gente garanta a segurança jurídica para as guardas municipais de fato, que a gente não tenha mais essa anomalia em relação ao armamento, é, não tem lógica você ter um órgão de segurança pública com um pedaço de pau na cintura, que é o caso da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Sobretudo num estado perigoso como Nossa, não tem lógica. Como que a gente, né, entende isso? A sociedade, o cidadão comum e, às não vezes, consegue o entender. cidadão civil podendo comprar um fuzil. Então, É um contrassenso. total. Então, você tem que entender. É órgão de segurança pública, você vai ter que seguir uma cartilha, meu amigo. Tem uma cartilha, ó, tá aqui. Ó. Você tem que seguir, você tem que ter corregedoria, ouvidoria, treinamento padrão, tudo certinho. Tem que trabalhar armado. Ah, eu não quero trabalhar armado, então não presta concurso para a Guarda Municipal, porque lá você vai trabalhar armado. Pronto, acabou. Entendeu? E aí regulamentar tudo isso direitinho, deixar tudo claro, Padronizar, né? padronizado, dar a segurança que o agente merece e precisa ter para atuar na segurança pública. E aí sim a gente consegue entregar para a sociedade, que é o beneficiário, né, a beneficiária do serviço de segurança pública é a sociedade. A gente entregar uma segurança de qualidade. Então não tem como caminhar sozinho. Né? E a gente, graças a Deus, o senhor citou aqui, a gente está sempre em Brasília, sempre participando dos eventos. A gente tem um excelente relacionamento com as demais forças de segurança. Eu e o Braga, a gente está sempre nos eventos, sempre que é possível a gente está junto, porque não tem como, ninguém vai crescer sozinho. Né? E a gente precisa trazer para a segurança pública, isso para toda a segurança pública, os recursos. Os recursos não estão chegando como deveria para a segurança pública. Então, eu sempre critico aí que a gente tem uma preocupação, porque na nossa Constituição, lá nos nossos princípios constitucionais sensíveis, você já tem ali uma obrigatoriedade, né, de 25% de investimento na saúde, de 15% na educação, só que você não tem obrigação nenhuma, constitucionalmente falando, de investimento na segurança pública. Sendo a segurança pública um dos principais pilares do Estado brasileiro, você não ter obrigação, o Estado brasileiro tem que ter um mínimo constitucional obrigatório para investimento na segurança pública. Se vai ser 5%, 3%, eu não sei, mas tem que ter, porque senão a gente não consegue dar condições para que as forças de segurança possam atuar, cada um dentro da sua competência e sua atribuição. Então é uma luta também que a gente está travando aqui em Brasília para ver se a gente melhora essa questão dos recursos. Né? Tem a questão das bets aí, né?
O doutor Sandro falou muito bem, nosso presidente do conselho, falou muito bem sobre a questão das bets. Tem que regulamentar e tem que trazer todo esse recurso aí, parte desse recurso tem que vir para a segurança pública. Então, o dinheiro tem. A gente só precisa buscar, né, na fonte certa e direcionar para o lugar correto. E o Reinaldo é de que guarda? Eu sou da Guarda Municipal de Barueri, em Barueri. São Paulo, Grande Quantos São homens? Paulo. Lá nós estamos com 500 guardas municipais, está em formação mais 70 guardas municipais e a nossa previsão é chegar a 822 guardas municipais na cidade. Hoje Barueri tem ali 316 mil habitantes, é uma cidade que tem uma boa receita, então Sim, tem bastante eu investimento conhecia. na segurança pública. É uma cidade relativamente importante lá em São Paulo e a gente tem aí há mais de 30 anos de guarda municipal em Barueri, eu há 21 anos. A gente tem reduzido muito a criminalidade lá em Barueri, graças a Deus. 3 décadas de guarda, né? De existência. Mais de 3 décadas, Mais de né? 3 décadas de existência da Guarda de Barueri. E eu 21 anos de guarda. E a guarda municipal lá de Barueri, por exemplo, vocês portam fuzis? Como é A que gente tá? não, fuzil a gente não tem, a gente tem calibre 12 e estava em tratativas a CTT-40, mas ainda não temos. Agora, a nossa vizinha, a Guarda Municipal de Santana de Parnaíba, sim. Nossa vizinha lá tem fuzil, tem CTT-40, todas as pistolas são 9 mm, todos os guardas municipais. Tem uma estrutura e um material bélico muito robusto a Guarda Municipal de Santana de Parnaíba. Barueri foi opção política de não adquirir fuzil. Foi opção política mesmo, o nosso secretário não achou por bem não, mas a gente está caminhando para isso, porque a nossa região tem uma peculiaridade, muitos bancos e transportadoras. Inclusive a Guarda Municipal de Barueri já, né, se deparou com roubo de carga pesado, roubo de banco, sequestro por conta Um da prato região de cheio para novo Alphaville. cangaço de homicidados, né? Então, para nós lá, a questão. E uma coisa que é interessante a gente analisar: a cidade A tem fuzil, não quer se dizer que a cidade B tem que ter. Depende da sua realidade. E não é toda a guarda que vai utilizar, Mas são ela grupamentos apenas tem que ter o específicos. direito de poder ter se quiser. Isso, exatamente. E aí você analisa de acordo com a sua necessidade, se há necessidade real de ter fuzil ou não. Nós temos muita preocupação com essa questão do crime organizado. Inclusive, teve uma situação, uma época, coronel, foi muito interessante, a Polícia Civil interceptou uma ligação do crime organizado, estava sendo monitorado, né, devidamente autorizado pela Justiça, e os criminosos estavam planejando um roubo a banco em Barueri. Em Barueri. E durante a interceptação, eles recuaram, porque após um levantamento da área que eles fizeram, eles falaram: ó, aqui Barueri não dá, porque é muito guarda municipal, são muitos guardas municipais na rua e eles têm um armamento bom. E a gente tinha, alguns meses atrás, a gente tinha frustrado um roubo de carga na empresa Adidas. A gente tinha frustrado um roubo de cargas na empresa Adidas, onde já tinham 3 carretas carregadas de equipamentos esportivos prontos para sair da empresa. E a gente, por meio de uma denúncia que chegou, a gente cercou toda a empresa, junto com a Polícia Militar, cercamos toda a empresa e prendemos 12 criminosos nesse roubo. E aí, nesse investigação, foi detectada essa fala: ó, lá não dá. Então, você vê que o criminoso, onde você está bem estruturado, ele dá uma recuada. Né? Então, a importância de você ter integração, de você trabalhar em conjunto e de você ter boas estruturas de segurança pública. E, Reinaldo, olha a sua fala, né? Por exemplo, um caso que você citou de Barueri, que é um prato cheio, né, para a atuação do novo cangaço do Homem de Cidades, né? Com empresas de transporte de valores. Então, você imagina você colocar um colega guarda municipal numa viatura que às vezes não é semi-blindada, que não tem um equipamento adequado para fazer frente a um bando que queira tocar o terror na cidade, né? Então, de fato, é uma preocupação constante que hoje
A gente sabe que não só os grupamentos de operações especiais e ações táticas das diversas forças precisam ter equipamentos de ponta, mas qualquer viatura, porque Sim. qualquer colega pode se defrontar com um grupo como esse, sobretudo aqueles que atuam em regiões mais isoladas, em áreas rurais, em que o apoio demora a chegar. Então, é por isso que eu acredito, e eu, no meu caso, eu sou um grande defensor também, que até outros profissionais que tenham conexão com a segurança pública e que são da segurança pública, e aí é um pensamento meu que eu também fico perplexo quando, por exemplo, você vê um agente do Detran, no caso aqui, da EF, que não pode ter uma arma na cintura. E aí você imagina um colega de trânsito que está fazendo, porque a gente sabe que o crime ele está nas rodovias, ele está Sim. nas vias. E já aconteceu aqui de um capitão nosso há um tempo atrás, ele passando com a viatura, ele foi um veículo, inclusive com as rodas ainda rodando, então tinha acabado de capotar, né, fazer o capotamento do veículo, e que ele foi fazer a prestar o auxílio quando ele colocou, né, a sorte que ele estava de colete, era um cara, era uma quadrilha que tinha furtado o veículo, e o cara chegou a efetuar um disparo, a sorte que ele Nossa, estava de colete, então, quer dizer, colete. ele foi prestar um socorro. Então, a mesma coisa, você imagine um veículo utilizado pelo novo cangaço ou por traficantes, está passando na via, o agente de trânsito manda parar e, às vezes, o indivíduo não tem uma arma na cintura. E quando é para fazer uma operação, precisa do apoio da polícia. Então, nada mais lógico do que você dotar esse profissional. E aí eu estou falando do agente de trânsito, eu estou falando do fiscal tributário que Sim. atua, às vezes, à noite nas rodovias. Então, é lógico que precisa de um treinamento adequado, uma boa fiscalização, né? Mas o que você não pode é deixar esse indivíduo que está protegendo o Estado, está fiscalizando em nome do Estado, desprotegido das mentes perversas que todo dia a gente vê aí nos noticiários, né, atuando. Reinaldo, a gente já caminha para o fim, eu sei que a gente tem pouco tempo aqui, e você está participando aqui nas plenárias, mas eu, inclusive, estou inserido em alguns grupos de WhatsApp em que a maioria são colegas das guardas, sobretudo em São Paulo, e acompanho os diversos Instagrams, aí, as redes sociais. Rapaz, e a quantidade de ocorrências que diariamente eu acesso com flagrantes de arma, de entorpecentes, em que os nossos colegas aí das guardas municipais pelo Brasil afora têm pego e têm combatido o bom combate junto com as corporações policiais, as demais aí, são muitas, viu, Reinaldo? Exatamente. E ó, são muitas ocorrências, ocorrências muito bem conduzidas pelas guardas municipais, e o apoio que a gente tem tido das demais forças policiais, graças a Deus, melhorou muito. Então hoje a gente tem, as guardas municipais têm uma integração muito boa com as polícias militares locais, com as polícias civis, a gente troca informações, treinamentos conjuntos a gente faz também, isso é fundamental. E lembrando a questão aqui que o senhor falou do armamento, coronel, você vê a importância de você ter o equipamento e estar preparado para utilizar. Há um tempo atrás, na cidade de Capivari, uma cidade do interior de São Paulo, Capivari, uma área de mato, área rural, a Guarda Municipal, em um patrulhamento, se deparou com uma quadrilha que tinha acabado, estava em fuga de roubo de carga, roubo de banco, aliás. E troca de tiro intensa. Um guarda municipal morreu e só não morreu mais guardas porque eles estavam com fuzis. Estavam devidamente equipados, fazendo patrulhamento, tinham fuzis na viatura, fizeram ali um enfrentamento, conseguiram prender parte da quadrilha, outros foram mortos. Um guarda, infelizmente, veio a óbito posterior, mas se não fosse o equipamento de qualidade, o treinamento dos guardas, teria sido uma tragédia ainda maior, porque os guardas teriam, talvez todos teriam morrido nesse confronto, porque os meliantes estavam fortemente armados e os guardas estavam prontos para revidar. Então não é você usar toda hora, mas se precisar usar, você tem que ter equipamento de qualidade, equipamento de ponta e estar preparado para isso. E a cidade de Capivari é cidade pequenininha, então não é questão de ser uma cidade grande ou uma cidade pequena, depende da
peculiaridade de cada região. E aí você preparar o seu profissional para essas situações. Então é fundamental. E esses eventos aqui, eu acho que fortalece muito, né? Abre muito a mente da sociedade para aquilo que de fato necessita na segurança pública. E desmistificar um pouquinho essa questão do armamento, né? Policial, ele tem que ter armamento. A gente não pode mais aceitar, a sociedade ainda, né? Tem alguns tabus aí, e olha para o policial como se ele fosse um alienígena. O policial é que garante a sua segurança, seja ele no município, no estado, ou na federação, aqui na União. A sociedade tem que entender, se um policial ele usa uma arma, é porque ele já está preparado para isso. Ele foi, antes dele colocar aquela arma na cintura, ele passou por uma série de treinamentos, concurso, prova, academia, até chegar ao ponto de ter aquela arma na cintura para fazer a defesa da própria vida e a defesa da sociedade. Então a gente precisa abrir a mente da população e quebrar alguns tabus. Reinaldo, muito obrigado pela sua entrevista. Sempre um bom papo, conhecer um pouco mais sobre os nossos colegas aí das guardas municipais. Aproveito a oportunidade de mandar um grande abraço ao nosso comandante Braga. Espero que no próximo evento a gente tenha oportunidade, embora aqui o Reinaldo, assim, um papo muito agradável, uma boa entrevista, trouxe aqui bastante informações que eu acho que o nosso público lá de casa gostou aqui da entrevista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Contem sempre com o Conselho Nacional das Guardas e com a nossa associação, que é uma apoiadora do Conselho e das Forças de Segurança, a AGM Brasil, que é a Associação Nacional de Guardas Municipais, que vem aí dando também um apoio para o Conselho Nacional das Guardas Municipais nesse trabalho de fortalecimento dos municípios na segurança pública e não só dos municípios, mas do fortalecimento de toda a família da segurança pública. Obrigado, Reinaldo. E esse foi mais um podcast Opinião Segura, diretamente do ILAB Segurança 2025, um evento promovido pelo Concesp aqui em Brasília, Distrito Federal. Forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Fosse em honra sempre.